Você que acompanha o Escanteio SP agora tem uma grande novidade aqui no YouTube. O Escanteio SP agora tem um clube de membros, que com R$ 5 mensais você vai ter à sua disposição o triplo de conteúdo. São lives exclusivas, vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos de bastidores que a gente faz, além de um grupo de WhatsApp com a nossa equipe aqui do Escanteio SP. Se te interessou, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que no iOS ainda não está disponível, então vá lá no desktop e coloca Seja Membro e com R$ 5 mensais você ganha o triplo de conteúdo do futebol paulista além da Elite. Agora, sobre o segundo jogo que eu fiquei da gente falar, 15 e Grêmio Prudente é o seguinte, o 15 ganhar do Barão, no Barão, de qualquer adversário não é um problema. Não é nada além do esperado, não somente pelo elenco do 15, mas historicamente o 15 é um time forte em casa. O que preocupa é o Grêmio Prudente ter 3 pontos em 4 jogos, com um elenco que é uma seleção da 2, com um técnico que é um dos melhores da 2, com uma estrutura que é boa, sabe? É uma conta que, sabe, 1 mais 1 não tá dando 2, tá dando 1,3, 1,4. O que tá acontecendo com o Prudente, ô Lorenzo? Cara, é aquela questão que a gente falou, né? Tem a posse em todos os jogos, é o estilo do Sérgio Guedes ter a posse, os laterais subirem, apoiarem, fazerem jogadas. Não tá com dificuldade de criar, cara. Tá com dificuldade de ser incisivo. Ele até fez algumas mudanças para esse jogo, mas ainda falta, sabe? Tá faltando o ponta entrar na área, o volante entrar na área, o meia ter um pouco mais de ambição. O time estagnou, a realidade é essa. Ou até evoluiu, né? Porque... Comparado à estreia? Comparado à estreia, só ladeira abaixo. Então, ele tá com dificuldade de fazer esse time jogar e eu acho que precisa de uma mudança no meio campo. E não só de peças, mas de estilo de jogo. Eu acho que o Braga, ou ele joga de segundo volante, ou então ele não joga. Porque... não tá rendendo. Você tem opções. Eu acho... banco, né? É mais um time que você tem opções no banco para colocar. Sim. Eu acho que é o seguinte, eu sou o maior defensor do Braga no mundo, assim. Eu adoro esse cara, adoraria que ele tivesse vindo pro Juventus e não pro Prudente. Mas você tem que contratar o Vitor Braga e colocá-lo para jogar pelo que ele é, não pelo que a gente acha que ele é, não pelo que ele pode ser. O Braga, para mim, é um segundo volante de nível altíssimo a nível de A2. Mas se for para ele jogar de meia, no elenco do Prudente, eu prefiro o Léo Santos. No elenco do Prudente, eu prefiro o Wallace. Eu não sei se você concorda comigo, Rico, mas a maior qualidade do Vitor Braga, e eu acho que ele mostrou isso no 15 campeão da Série 2, ele era mais de trás. Sim. Ele é o cara que pega a bola, o primeiro jogador de meio campo que pega a bola e faz a armação. E assim, por mais que ele tenha feito um gol de fora da área na estreia, para mim ele é muito mais valioso atrás dessa linha, atrás do cara que chuta de fora da área, do que sendo o cara da frente, sabe? Eu não quero que ele necessariamente dê o último passe. E eu acho que isso está sacrificando um pouco ele, sabe? E a gente viu o Braga no 15 jogando nessa posição e jogando não tão bem. Naquela própria Copa Paulista, o 15 começa no esquema em que ele é o 10. E ele melhora muito quando ele vira o 8. Muito assim, ele vira o craque do campeonato. Essa é uma questão. E talvez seja a hora de testar alguém no lugar do Vinícius. Também talvez seja a hora de armar um time com, de fato, 2 pontas, sabe? Douglas de um lado e aí talvez o próprio Vinícius pode ser esse ponta, mas, sabe, em vez de fazer dupla de atacante, talvez abrir um pouco. Porque nessas idas e vindas do futebol, que o futebol, como todo mundo diz, é cíclico, né? Muito técnico vai te falar isso. 5 anos atrás, 6 anos atrás, você era quase obrigado a jogar com uma dupla de ataque na A2 para você ir bem. Se a gente for pegar na A2 de 2020, que foi a nossa primeira cobrindo, dos 16 times, pelo menos uns 6, 7 jogavam com 2 atacantes. Hoje, até os times que começaram tentando jogar com 2 atacantes estão tendo dificuldades, exceto o 15 de Piracicaba,
que tem um esquema completamente próprio, completamente diferente. Mas o 4-4-2 não está rendendo na 2, e isso vem de uns 2, 3, 4 anos já para trás, não é de agora. Então talvez seja hora de abrir um pouquinho mais o Grêmio Prudente, até para espaçar um pouco mais a equipe. Mas é preocupante, sabe? Nunca na vida que a gente ia esperar na quarta rodada o Prudente ter 3 pontos. Nunca. O Votuporanguense ter 1 ponto. Sabe? E sem gol marcado, né? Eu acho mais absurdo o Votuporanguense ter 1 ponto do que o Oeste ter 9 e do que o Taubaté ter 6. Sim. Porque logo na primeira rodada, o Taubaté mostrou que cria muito. A conclusão era outra história, mas o Taubaté criou muito contra a Briosa. O Oeste, até contra o 15, mostrou lampejos do que tem apresentado e do que apresentou nas 3 rodadas posteriores. Agora, pelo elenco que tem o Votuporanguense, é um absurdo muito grande. É um dos maiores absurdos até agora do nosso tempo de cobertura.